Olá, Grace aqui e estamos com mais um Pode Ser Uai, o podcast mais mineirinho do Brasil. E hoje temos um convidado super interessante que a gente chama ele de Juju. Mas o apelido dele, o seu nome é? Julionor. Julionor, seja bem-vindo. Obrigado. Hoje ele vai falar de várias coisas, tudo que vier na cabeça. Tô brincando. Mas várias coisas que ele tem trabalhado aqui na cidade, vivenciando na cidade. Coisas super relevantes aqui, que é bom de falar. Dá uma hospitada. Isso aí. Com você, Juju! Valeu. Juju, conta um pouquinho da sua trajetória. Você já me disse aqui nos bastidores que trabalhou um longo tempo na Petrobras, atrelada ao sindicato, né, do Sindipetro. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho dessa história sua. Muito bem. Olha, eu prefiro começar nem pela Petrobras, assim. Como eu posso dizer assim? Eu já trabalhei também na Prefeitura Municipal, né? Eu fui um funcionário da saúde por 8 anos. E foi uma experiência muito boa. Já trabalhei como professor na cidade também. Olha aí, meu De química, né? coleguinha. Foi uma experiência de 4 anos muito bacana também. E outras atividades. E a Petrobras foi uma experiência e tanto também. Foi algo assim fundamental na minha vida, em todos os sentidos, assim, né? Conhecer um pouquinho dessa grande empresa brasileira. Ainda brasileira, né? Exatamente. A Petrobras é uma das principais empresas estatais no município de Betim, né? A refinaria Gabriel Passos é uma unidade, né? Refinaria da Gabriel Passos. E a gente passou, né, por um tempo de uma repercussão grande na mídia sobre a Petrobras, né? Ameaça de vender refinaria. Ameaça de privatização também. Teve algumas greves, algumas lutas, né? Exatamente. O combustível, né, que subiu de preço muito significativo, que dói até hoje no bolso do povo, né? E ainda continua a luta, né? Continua. Em especial no sentido de reestruturar tudo isso, né? Se a gente imaginar como virou algo viciante do ponto de vista econômico, né? Teve a questão da guerra, realmente o mundo afora discutindo, né, a subida do combustível, né, pela subida do petróleo, mas o Brasil, em especial, passou por uma situação de desfavorecimento muito maior, né? Dolarizaram o valor do nosso combustível, venderam boa parte dos ativos da Petrobras, que são ativos estratégico, muito importante, por exemplo, a Transpetro, né? Você pega os oleodutos, né? Então hoje os nossos postos de gasolina boa parte de tudo isso foi privatizado. Então hoje, por exemplo, olha o que está acontecendo. Na bomba, isso a gente assistiu no outro governo. Na bomba, o preço, o governo bancou isenções, né, de impostos aí para o combustível, e isso foi parar no bolso dos proprietários de combustível. Mas não refletiu na ponta. Demorou, né? O tempo suficiente para ganhar fortunas, etc. E tal. Além disso, hoje, por exemplo, o governo vive o quê? Ele consegue diminuir o preço, mas agora, como venderam os postos de gasolina, quer dizer, esse equilíbrio era o quê? Se o posto da Petrobras mantinha quando caía lá o preço do petróleo e do refino do combustível, para o fornecimento do combustível para os postos de gasolina, se o cara da outra bandeira não seguir, não realmente repassar isso para o consumidor, o posto Petrobras passaria e o consumidor ia para o posto Petrobras. Hoje ficou um monopólio assim, de diversos comandos, né? Mas não
o do povo mesmo, né? O povo brasileiro vai sentir esse drama. Eu vejo que o governo vai tentar resgatar isso agora, porque a maneira como ele tem de repassar esses reajustes, reajustes não, no momento que o governo oferta uma baixa do combustível na refinaria para ser fornecido nos postos, você não tem hoje um posto Petrobras, né, para poder fazer esse repasse, né? Seguir realmente uma diretriz, né? O dono, os proprietários, eles ficam aguardando dias e dias, né? Para Isso depois é muita grana, é se muita você imaginar, grana. né? Isso virou uma coisa Atualiza o preço viciosa, só né? no último, do último Eu digo instante. viciosa nesse sentido, virou algo vicioso no país, que precisa ser Eu lembro, corrigido. quando, recentemente, nem faz tanto tempo, tava tendo a greve. É a greve que tava? Me ajuda aí, lembrar. Que até que os postos falavam que é bom abastecer o quanto antes, que amanhã não vai ter Exatamente. gasolina. Os caminhoneiros estão de greve. Aí, quando você ia no posto de A gasolina, aquela avenida fila tava lotada de carro. lotada. Aí todo mundo completando o A um tanque. preço. E aí eu notava assim, nossa, mas está muito mais caro. Eu O tenho. preço subia de uma hora para outra e a pessoa fica desesperada, mas tem que completar, garantir a gasolina, porque não sabe se vai ter. Não sei se. Isso fica uma tendência por um tempo, né? Não, foi esse período, até hoje a gente está vivendo isso. Houve uma baixa aí no diesel e na gasolina também, no preço, né? Na bomba. Mas as pessoas, né, a gente acompanhando aí o que está acontecendo na realidade, não tá sendo repassado esses. Não, a Né? gente, eu pelo menos não sinto muito Você vai sentir isso diferença. numa concorrência, mas uma concorrência cartelizada. Né? Todo mundo segurando, até quando puder, estão ganhando fortunas e o consumidor é refém de tudo isso. Né? Então, Exatamente. é fundamental que o governo realmente, hoje eu tenho acompanhado o Sindipetro, a FUP, né, que é a Federação dos Petroleiros, e já tem anunciado já recompor isso mesmo e fazer outros investimentos importantes do país, principalmente no polo petroquímico, né? Essa área petroquímica, ela é fundamental. E ela ficou abandonada. Em um determinado momento, a Petrobras investiu muito dinheiro nessa área e comprou muitos equipamentos e tudo isso ficou perdido. Teve uma época assim que a gente, nossa, a Petrobras agora é autossuficiente, ela não depende de Alcançou a nada, autossuficiência num né? Ela momento produz estratégico. tudo sozinha, né? Exatamente. E agora a gente se vê refém, dependendo de. É triste demais, sabe? É algo assim lamentável, porque quando a gente pensa que a gente, diante de um momento em que tivemos um achado gigantesco que é o pré-sal, alcançou essa autonomia, uma empresa que com um olhar de investir em energia mesmo, sabe? Ela ficou, de repente, você vê tudo sendo as fábricas de fertilizantes fechadas, as refinarias sendo vendidas e Privatizadas, vendidas a preço de não banana, né? exatamente algo que não sei como vai ser feito, mas acredito que eu não sei como seria, mas realmente foi um prejuízo gigantesco para o país e o melhor é que não perdeu tudo. Aqui em Eu, Minas Gerais eu não sei como que seria, porque tem a iniciativa do governo federal, mas a gente tem um imposto estadual que é um dos impostos mais altos do Brasil, que é o ICMS. ICMS também.
Aí eu penso, mesmo se tiver uma medida do governo federal para melhorar o preço, ser um preço mais acessível dos combustíveis, aqui em Minas Gerais precisa também ter uma abertura nesse mesmo sentido. Porque o imposto está caro. Hoje você vê que, por exemplo, as pessoas ainda estão pagando IPVA, que parcelou o IPVA, né? O IPVA do carro tá mais caro. Mais né? caro. Está muito mais caro o IPVA. E nesse sentido, o combustível também. Porque teve uma coisa leva a outra coisa, né? Que tem o aumento do ICMS e torna uma vida mais cara. A vida dos mineiros hoje é uma vida cara. Né? O nosso salário não acompanha o custo de vida que hoje está aí. Né? E isso eu falo como cidadã. Cidadã que sente na pele, que eu também sou assalariada. A gente sente na pele. Exatamente. O salário não acompanha o custo de vida hoje que os mineiros, principalmente os assalariados, estão vivenciando. Né? Mas me conta uma coisa. Você me falou também do bastidores. Você até falou aqui também no início também, aliás, que você também foi professor, que trabalhou na área da saúde e tantas outras. Sim. Então, a sua história é muito, muito mais vasta do que... Foram oportunidades que, né, a gente vai vivendo de oportunidades, né? Foram surgindo e foram experiências assim, enriquecedoras em todos os aspectos. Eu acho que, por exemplo, conhecer a escola, né? Eu conheci o ensino médio, conheci como aluno também, mas como professor, né? Eu acho que foi uma experiência enriquecedora no sentido de poder, assim, nesse papel de professor, e entender assim a dificuldade que é lecionar. Você foi professor em escola básica? Escola básica. Eu trabalhei aqui mesmo no Renata Azeredo. Ah, foi escola pública. Trabalhei várias escolas aqui, Betim, umas 2 no centro, pela cidade, né? Teresópolis. Foi a experiência mais fabulosa da minha vida, foi a do Teresópolis. E é engraçado. E é um bairro super polêmico, né? Todo mundo fala tanta coisa do Teresópolis. Nossa, e tem gente que ama a região. Esse lado do marginal, esse lado da violência, assim, não tá só no Teresópolis. Não, né? acho que todo lugar. O Teresópolis, né? Tem o seu formato, né? E o Teresópolis é muito interessante em todos os aspectos, porque assim, nós temos aqui uma das maiores, né, aglomerados, talvez, não vou colocar em Minas Gerais, para não falar pelo assim. Pelo menos da região metropolitana. Melhor, assim, mais bem colocado. E então, assim, aquela comunidade, aquela coisa do Teresópolis ali é muito interessante, sabe? Então, a história do Teresópolis, né, é interessante. Ela foi nascendo ao redor da Fiat, exatamente, né? Exatamente. E assim, aí lá eu acho assim, fazendo todo professor, ele acredito que ele tenta, né, além do universo da disciplina dele, do conteúdo que ele vai levar para uma sala de aula, ele leva mais coisas, experiências da vida, né? Ele sempre quer dar estoque para a turma, né? Quer aproximar, né? É um instrumento bacana para você poder transitar dentro da escola. Então, assim, eu passei uma experiência com, eu não sei, Amélia Santana. Que é uma das escolas mais tradicionais públicas de Betim. Eu dava aula no Amélia Santana, né? E no Teresópolis. E eu numa dinâmica no Amélia Santana, eu lembro que eu contando uma história muito, assim, de uma experiência de vida, o pessoal ficou assim, até chorou, né? Eu achei uma coisa muito interessante, que eu contei essa mesma história no Teresópolis. Aí, cara, quando todo mundo começou a contar as histórias deles, assim, eu falei, nossa, cara, que bacana. Eu falei assim, eu vi que trazia a minha experiência, achando que ia ser aplaudido, como foi lá no
na escola do centro, e lá não, cara, o pessoal começou também a abrir o coração e contar as experiências dele. Aí, cara, você vai, pô, que coisa massa, eu fui embora. O professor é meio psicólogo, eu costumo dizer assim, porque ele não dá só aula, ele tem que prestar o ouvido para os desabafos dos alunos. Eles chegam falando cada coisa com você. Nossa. Aí você preocupado em ter que dar aula, porque eu também sou professor, tô falando isso porque é coisas do dia a dia. Você tá preocupado em passar a matéria, mas você percebe que o aluno tá precisando falar. Aí você senta, espera ele falar, conforta ele, depois continua a dar aula. Essa coisa, né? A questão de perceber o momento, ter a leitura do momento. Mas eu acho que isso pra mim, eu guardei esse momento assim que eu vivi, porque olha, eu teve um momento que eu substituí uma professora de português. Não que eu não sei nada de português, assim, eu não sou da área de português, eu não teria condição de lecionar, mas eu precisei ficar ali com os alunos, coordenando aquela sala ali naquele momento. Então, o que ocorreu? Eu não tinha o que fazer, porque eu não teria essa coragem de inventar, de dar aula de português, né? Não é minha área, eu não teria a menor condição de fazer isso. Eu falei, olha, a única coisa que eu vou poder fazer, e a meninada era nova, porque era ensino de primeiro, esse era um ensino de primeiro grau. Aí eu peguei e falei assim, olha, falei com os meninos, vamos fazer o seguinte, olha, eu tenho uma pena, por que eu não guardei isso? Porque isso, nossa, eu me arrependi tanto, que eu não percebi depois que eu tinha que ter guardado aquilo. Eu falei assim, olha, vamos fazer assim, como a gente tá aqui mesmo, né, nesse momento aqui, vamos fazer assim, olha, vamos ocupar ele, vocês vão fazer para mim uma redação. Sei lá, conta a história que vocês acharem que seria legal contar. Menina, eu fui embora assim, não fui chorando, mas eu fui olhando cada texto, cara. Cara, assim, foi assim um momento assim que eu falei assim, puxa vida, a gente reclama. Tá certo, a gente reclama pelas injustiças, né? Depois, quando você, por uma tomada de consciência, você reclama, porque pelas injustiças da vida. Mas quando você pega ali uma criança contando que na casa dela, uma parte da casa tinha telha e a outra não tinha telha. Compreendeu? Que a chuva caía, que o menino tinha que puxar, o irmão tinha que puxar a cama, não sei, e outras mais. Cara, a gente recebe cada história, porque eu costumo dizer que a escola, o que a gente recebe na escola é reflexo da sociedade. Então, o que acontece com eles fora da escola entra na escola, né? Qual o caso de, às vezes o menino tá passando fome, acontece muitas vezes. Quantas vezes a gente da própria escola, os trabalhos, a gente já fez várias vaquinha, né, para juntar e dar uma cesta básica. Exatamente. Porque a gente percebia que tinha ali uma família passando necessidade, ou faltando, na época de frio, aluno que parecia sem blusa de frio, a gente pensava, via, né, a professora percebe. Vê que o aluno tá passando frio, não tem blusa de frio. Então, tudo que acontece com o aluno fora da escola, cai na escola, sabe? E de uma maneira ou de outra, nós, porque professores, somos os primeiros a identificar isso, né? Nossa, eu já vivi cada situações parecidas também, sabe? E umas até que, assim, histórias extremas mesmo, histórias de abusos também. Enfim, tudo que acontece fora da escola entra na escola. E é engraçado você falar isso, abordar a escola, que recentemente a gente passou por uma espécie de fake news. É uma fake news, um crime, falando que ia ter um massacre na escola, né? Foi isso mesmo. Né? Então, teve a comunidade escolar ficou toda assim, atenta, alerta, os pais, famílias ficaram com medo de deixar os filhos ir para a escola estudar. Eu lembro que eu fui trabalhar, a escola estava quase vazia nesse dia que estava falando que ia ter o tal massacre, né? Não teve aula. Não teve. Enfim, o que eu quero dizer é que falta uma atenção, principalmente de políticas públicas mesmo, para
olhar a escola como uma principal ferramenta de diagnosticar sintomas da sociedade, porque ela é, né? Exatamente. A gente identifica o que está acontecendo ao redor e muitas das vezes é através da escola, né? Pô, a escola, ela recebe tudo, Tudo. né? Recebe Ela tudo. traz toda a problemática da família ali pra É a dentro diversidade. dela, né? O que eu mais gosto da escola pública é a diversidade. Você tem diversidade de alunos, grupos, tribos, e você tem que saber lidar com todo mundo. Isso é muito bom, né? A escola pública, ela é, como eu disse, o reflexo da sociedade. Eu tô trazendo uma experiência, assim, tenho vivido, né? Uma situação onde meus filhos, eles estudaram na escola particular, mas atualmente eles estudam na escola pública. E o impacto é gigante. O impacto é gigante em todos os aspectos, assim, e além não é um impacto assim, só para eles, assim, eu tenho assistido isso, porque além, né, eu tenho duas crianças, o meu garoto, ele é uma criança com autismo, e a minha filha ela tem 1 ano, mas ela não tem, ela é uma criança que não passa por, a situação dela é tranquila nesse aspecto, assim, né? Eu tenho medo dessa palavra normal, por isso que eu tô tomando esse Porque cuidado, o que normal é né? relativo, né? O que é ser Exatamente, normal, né? na verdade? E aí, é, sim, eu acho assim que não é pelos pensando assim, porque o professor, o pedagogo, a direção é que é culpado dessa situação, não. Acho que isso é uma soma de coisas no decorrer dos anos que deixa a escola ela não vive um abandono, ela vive assim solidão. Cada escola é uma escola. Uma escola não se relaciona com outra escola. Eu digo isso por quê? Porque assim, olha, é, você pega aqui, ó, a escola Renata Zeredo, Isaura Coelho, a outra eu esqueci o nome, Miranda. São 3 escolas bem próximas numa região e outras mais, né? Não há uma interação entre esses estudantes, Não, né? até porque você pode perceber, por exemplo, não sei se você lembra, você falou que deu aula no Amélia, que é uma escola mais central, e deu aula em Teresópolis. A situação é totalmente diferente. A clientela é diferente. Não, eu até falo assim, exatamente, tem isso também, né? E além do mais, porque assim, são 2 escolas públicas, né? Uma no centro e outra lá numa periferia. Essa do centro, ela precisa seguir um certo, né, pelo menos tentar seguir um certo modelo, um certo, né, padrão, porque ela está em destaque, porque está no centro. E aí o universo de estudantes realmente, as pessoas, sim, você vê que a pessoa sai da periferia para estudar no centro. E ele está no mesmo sistema. O professor que dá aula no centro é o mesmo que dá aula aqui no bairro. E às Aí, vezes é o mesmo professor que dá na escola particular. exatamente. Não, exatamente, é o mesmo professor. É o mesmo É professor. impressionante, O sistema né? é diferente, a Só que clientela é só que diferente. assim, né? A gente vai entrar num aspecto que realmente, olha, por que a escola particular tem gestão, ela tem as exigências, se a família consegue seguir ou não é um particular da família, né? Mas ela segue aquele padrão que ela propõe ali, né? Mas a escola pública ela não é pela falta disso, não, sabe? Ela é pela falta dessa solidão, ela é uma solidão assim, olha. É, é, eu achei muito bacana a entrevista que foi feita com o alemão, porque, por exemplo, a minha experiência como estudante, ela, é- ela, ela é um pouco distante de tudo isso, porque eu tenho uma outra parte da minha vida que, é, de alguma maneira, assim, não dá para dizer trágico, né? Porque assim, mas uma parte da vida que foi bastante difícil, né? Eu comecei a estudar, eu ainda era um menino de rua, mesmo de rua de verdade, Você chegou a né? morar na rua? Olha, eu sou de uma família assim que, num determinado momento, tudo se estruturou, né? Eu sou eu sou um pedaço da história de Betim
que é aquele povo que chega do interior, vai parar no Barreiro, e do Barreiro escolhe uma outra cidade, que aos poucos ele vai saindo do Barreiro, aí vem constituir sua família aqui, ou em Betim, ou em Contagem, ou nas cidades vizinhas de BH. Eu sou, assim, uma pessoa que veio dessa estrutura familiar e que, em um determinado momento, isso tudo foi abalado e, e assim, acabou que, num determinado momento da minha vida, isso foi necessário. Conheci as ruas como pedinte de rua. Então, assim, mas só que eu vim de uma família, ainda tinha essa conexão com família, né? E entrou, por exemplo, na Petrobras através de concurso público. Concurso público. Sim. Mas aí comecei a estudar, mas o sonho de sair da rua, tive meu primeiro emprego no salão de conta, foi a maior gratidão da minha vida, que um menino novo, montado umas bengalas, né? Não tinha a quarta série. Tive que abandonar a escola porque comecei a seguir a rua. E a rua é algo que você vai seguindo ela, porque assim, ela passa a ser seu ganha-pão mesmo, ela passa a ser seu trabalho, né? E assim, mas eu sonhava muito em poder sair daquele lugar, daquela condição. Não só eu, acho que era um sentimento da família, ao mesmo tempo que ela estava tão desorganizada, tão Quanto tempo você tão passou decomposta. morando na rua? Não morei na rua. Eu vivia na rua, sim. rua. Por exemplo, é muito engraçado essa vida de rua, porque eu tinha minha família aqui, tinha uma vida social aqui, e saía daqui para ir. Comecei aqui primeiro no supermercado Pague Pouco, o posto de gasolina Carretão Gaúcho. Isso vai Você só... não era um andarilho, então? Não, isso vai só distanciando, né? E até chegar a Belo Horizonte, que é normal que uma pessoa que começa a ganhar dinheiro na rua, se viver do que ganha na rua. E aí alcancei Belo Horizonte, e ali era, né, a forma que eu ganhava minha grana mesmo, os sinais e tudo, muito novo. Você era pedinte, então? Mas vivia, morava também, conheci tanta gente das favelas que desciam, sabe? E aí, Mas você entrou nessa vida da rua por falta de emprego ou... Uma criança, um jovem, assim, eu imagino, 12, aí vai 14... você era... né? Quer dizer, vai pra rua, ganha dinheiro, volta pra casa. Eu comecei, na verdade, vendendo corante, vendendo picolé, aqui nessa avenida, eu não sei como a gente chama essa de Bandeirantes de Amazônia. Tem a Bandeirantes da Amazônia e a Avenida das Américas. Da Y 7 de Setembro, né? Bandeirantes. Então, assim, aquela coisa da necessidade de estar tudo muito complicado, né? Os anos 80 foram né? E aí você tinha uns 12, 14 80, anos mais 85, ou menos. Foi uma época de muita dificuldade mesmo, né? E como eu estou dizendo, a família desorganizou completamente. Isso virou uma forma de manter a família, sustentar a família, pagar o aluguel. Passar necessidade. Né? Então, assim, mas sempre sonhando em conseguir um emprego, né? Conseguir dignidade para a vida, assim, né? Alcançar esse lugar. E aí comecei a estudar no PH7 mesmo, eu ia para rodoviária, tomava banho, porque o sinal de trânsito dava muito caraca no pé, naquela coisa. Eu ia para rodoviária, tomava banho, comecei a estudar lá, e terminei no SESI, consegui uma vaga no SESI, terminei o supletivo. Então, quer dizer, eu não vivi essa vida estudantil, né, que foi colocada pelo nosso amigo alemão. Desde cedo já tinha uma consciência que você precisava de ajudar financeiramente em casa, e a forma que você sair daquele lugar. Foi se tornando pedinte na rua, e mesmo assim com a consciência de ter que melhorar através do estudo. Sair dali, não. Por mais que ganhava dinheiro, aquela coisa toda, é algo tão viciante como ser um camelô nas ruas, que é tão difícil tirar um camelô da rua. As pessoas não conseguem entender porque ele entrou naquele ciclo, é difícil para ele sair daquilo ali, né? Então, assim, mas eu sonhava muito em sair dali. Nossa, quando eu consegui o emprego do Salão do Encontro, que não pagava o que eu ganhava nas ruas, mas era assim, meu emprego foi aquela coisa, foi algo super importante na minha vida, né? Entendi. Então, assim, nas ruas eu comecei a estudar no PH7, e do PH7, quando eu terminei... Mas lá no Salão do Encontro, você trabalhou como... que função? Na tapeçaria.
Lá tinha artesanato na época, né? Lá eles Tapeçaria. produzem móveis, tem a tapeçaria, cerâmica, que eu me lembro aqui. Tinha uma área que trabalhava só com artesanato com bambu. E assim, eu fui para tapeçaria. E foi muito bom, né? E assim, aí nessa coisa toda aconteceu de conseguir sair das ruas, conseguir esse emprego do salão de encontro e continuei aquela vontade de estudar, passei no Cefet. Aí quando eu passei no Cefet, a vida saí de Você fato passou em que lá no Civete? Aí, química, técnica em química. Que Aí legal. lá realmente as coisas começaram a acontecer, né? E em seguida já vim para a prefeitura, estudando lá, já consegui passar no concurso, vim trabalhar na prefeitura municipal, na área de saúde. Foi tendo várias oportunidades, As coisas foram né? acontecendo, né? Mas é muito fácil ficar por ali, né? Tudo que vai acontecendo nas ruas e como ela vai te decompondo, como ela vai te transformando, né? Você poderia estacionar ali e falar assim, não, aqui... Eu tenho amigos até hoje que eu passo em Belo Horizonte e vejo assim, na mesma situação, consegue ganhar uma boa grana e não avançou em nada, e aquilo ali virou realmente a vida deles mesmos, né? Até quando consegue ficar, porque parece que não, mas se você imaginar uma pessoa, quantas horas que esse cara fica em pé aqui, andando no meio desses carros, desse barulho, o sol. Logo o preconceito. Não, isso nem tudo importa mais, para uma né? pessoa nessa condição, isso não importa. Isso não é visto por uma pessoa que está nas ruas. Ele sofre o preconceito como alguém sofre uma agressão no sentido de um maltrato mesmo. Né? Por exemplo, parar na porta de uma loja para pedir um dinheiro, ele vai ser maltratado, vai ser tirado dali. Né? Então, assim, mas ele até essa consciência de que ele está sofrendo ali, né, uma situação de preconceito, de exclusão, né? Então isso aí naquele mundo ali isso não está em discussão, né? Porque ele é tão pobre, tão Pra ele não, de consciência, não faz... tão, ele é assim, a ideia de sobreviver, de conseguir aquele objetivo do dia, de conseguir passar pela questão marginal das ruas, a violência policial. Eu já vivi tanta violência policial. Eu vivi uma violência policial, meu irmão ainda era vivo, que foi uma das piores, assim, a padaria ABC, ela foi fechada, não existe mais em Belo Horizonte. Então, no sinal de trânsito da padaria ABC, na Getúlio Vargas, o policial fechou, em Belo Horizonte tinha umas gabines de telefônicas e eram de vidro de concreto fechada, no tempo do orelhão, né, da fichinha, do cartão. Então, assim, o policial fechou meu irmão naquele lugar. Aí quando eu vi, eu assustei, meu irmão muito novinho, assim, e tal. Eu falei, não, ele é meu irmão, por favor, tal. Aí o policial falou assim, é seu irmão? Não, vem aqui, pega seu irmão aqui. Na hora que eu fui pegar meu irmão, ele me deu um tapa na cara, assim, que a padaria parou. A padaria parou, velho. Eu tenho a lembrança hoje, assim, do que aconteceu ali. Isso é um abuso de autoridade. Não, mas isso era muito violência. comum. Chegar chutando o menino na rua. Teve uma vez que eu ganhei um terno lindo, assim, branco, lindo. Eu não ganhei, desculpa. Eu comprei de um camelô, de um vivente de rua mesmo, que a gente chama de um vivente de rua, vamos colocar dessa maneira. O apelido dele é Sambão, ele falou assim, ô Júlio, eu ganhei isso aqui, só que pra mim não dá. Ele ganhou mesmo, tudo dobradinho, passado. Você não quer me comprar? Meu avô, ele começou a participar da igreja, aquela coisa de evangélico, toda aquela coisa que estava acontecendo ali. Ele estava construindo uma igreja, né? Aí eu pensei, poxa, vou comprar esse terno, vou dar para ele. Aí comprei dele o terno, e um policial que vivia fazendo essa ronda, ele pegou e apareceu, me viu com o terno, eu falei, eu comprei e tal. Aí ele falou assim, você quer me vender? Não, eu falei assim, eu falei, vender? Não quero vender não. Tal. Falei, se quiser me vender, você vai lá no PPO lá que eu vou te comprar ele. Aí o outro amigo chegou para mim, não, cara, vai lá e vende para ele, você tá precisando, vai lá e vende para ele, tal. Aí eu achei melhor não fazer isso, mas de repente eu fui e levei isso para ele lá. Cara, esse cara me colocou dentro de uma viatura com outro policial e
E o menino que estava, na verdade, o menino que estava comigo era daqui de Betim também, mas era também menino de rua que ficava pedindo dinheiro também. E começou a bater com um cacetete assim atrás, assim, da gente ser o que estava sentado. E o motorista, e o mais engraçado é o acontecimento. Aí ele batendo assim, ele deixou um revólver no nosso, lá atrás, um revólver, não sei o que tem. A gente pensava que a gente ia pegar, fazer algo dessa ordem, né? E aí levou a gente lá para trás da Ferra do Curral e falou assim, aqui que a gente desossa, mas já tinha batido na gente e tal. E o outro só olhando, né? Não falou nada. Ficou calado lá, só dirigindo o carro, não sei o que, ele fazendo toda aquela covardia. Aí quando ele voltou com a gente, que ele não fez, graças a Deus, não matou a gente. Eu imaginei que ele ia matar, porque principalmente o outro que estava na condição dele bater, ele virava e dava cacetada, assim, pura crueldade. Querendo que a gente falasse que roubou. Não, mas a gente não roubou. Tal. Mas, não, vocês roubou isso sim e tal. Aí quando a gente voltou, isso foi umas coisas que acontecem, são muito interessantes de rua. E aí esse policial que estava fazendo toda essa covardia desceu para falar com um superior dele que estava dentro do PPO, naquela praça ABC ali no centro de BH. Aí o policial que estava lá dentro falou assim, olha, você desce agora e vai lá naquele lá e conversa com ele, explica para ele. Aí eu desci, aí um cara, não sei o que ele era, um comandante lá, uma pessoa além desse sargento que estava fazendo essa maldade com a gente. O que está acontecendo? O que está acontecendo, rapaz? Aí eu falei assim, olha, eu comprei esse terno de um maloqueiro que vive aqui na rua, o nome dele é Sambão. Eu comprei, meu avô evangélico, eu imaginei levar para meu avô. Aí quando eu falei só que ele queria comprar o terno, eu falei que não queria, mas ele falou que eu poderia trazer para ele que ele ia comprar, que ele se interessou. E agora ele colocou a gente dentro da viatura e começou. Não, mas nem falei isso não. Ele achou que a gente tinha roubado isso. Eu não roubei nada. Ele falou assim: ó, pega seu terno e vai embora agora. E manda o outro descer, vai embora agora. E aí eu não sei o que aconteceu com ele e com o outro, né? Assim, não deve ter acontecido nada. Nada, não, mas diga assim, né? Mas ele entendeu que estava tudo errado, foi... Mas aí, você não buscou fazer uma providência, denunciar a corregedoria? Rua, eu era um menino, você assim. Não tinha noção. Assim, eu poderia ter noção, mas assim, se eu olhar para aquilo ali, eu trago até hoje esse trauma de polícia. Mas também assim, viver uma situação como pela essa, violência, assim, isso crueldade não é nada, também. isso não é nada do que requinte acontece de na rua, crueldade, né? Não, isso não é nada do que acontecia, né? Assim, você via absurdos. Então, assim, além do que. Estou falando dessa maldade da polícia, além da questão marginal mesmo, né? Você está exposto ali. Às vezes você está ganhando um dinheiro ali, passou uma figura que é assaltante, que é de um grupo, que era do tempo que tinha grupos, né? Era o grupo não sei de quem. Você estava naquela situação de vulnerabilidade total. Né? E, assim, você tinha que sobreviver a tudo isso. Por exemplo, nas ruas, uma pessoa, às vezes, ela é obrigada a participar de um roubo. É a coisa mais interessante. Às vezes você é obrigado. Porque se você não acompanhar, você está ferrado, você vai ser perseguido. Né? Eu vivi uma história uma vez que foi assim, a coisa que de muito medo. Soltaram um cara, o nome dele era Murilo. Ele chamava de Murilão e tal, ele cheio de crimes da ordem do estupro, roubos, mortes, não sei o quê. Ele apareceu lá numa dessas noites assim, que vinham os meninos da Serra, e ficava todo mundo por ali, depois desse momento que você ganhava seu dinheirinho, ficava todo mundo ali na praça conversando. E ele chegou e com mais uma turma. E obrigou todo mundo que estava na praça a seguir ele para fazer um roubo. E eles inventaram de invadir uma loja, quebrar o vidro da loja, não sei o que tem. E tinha eu e uma outra figura aqui, amputado. Ele falou, vocês vão ficar olhando aqui. Olhando assim, colocou a gente na esquina, ficar sentado assim, para ficar olhando. E era obrigado. Aí, quando eles foram caminhando, eu peguei e falei assim, cara, eu não vou ficar não, velho. Aí... Mas depois, quando eu estava ali pela cidade, no sinal, continuo no meu cotidiano, aí vem o assunto. O Murilão tá aí de novo. E ele tá te procurando. Então você imagina o que é isso. Você entendeu? Você viveu uma ameaça dessa assim. Você vai chamar a polícia?
Não, Né? o A medo polícia é o chama. seu outro inimigo. Né? Você vai Onde- chamar quem? Quem que você vai chamar? Você não tem condição de se defender de uma figura tão violenta e grande. Ele era um homem, a gente era menino. Uhum. Então, a rua, ela é esse lado perverso dela, assim. Ela transforma mesmo pessoas assim, boas em pessoas. É muito complicado. Assim, isso É cruel, né? é muito triste. E assim, era meu sonho mesmo sair daquele lugar horroroso, triste, sujo. Às vezes eu estava brincando com os meninos nas ruas, assim, do meu bairro, assim, eu morei no Jardim Petrópolis, e já passei assim, muitas humilhações, muitas vergonhas, assim, no sentido de falar assim, uai, por que sua perna tá preta? Aquela caraca de asfalto que não saía, sabe? Que você tomava banho e nem percebia. Ah, já Ah, sei o que você estava fazendo, porque sabia da sua história, sabe, né? E fazia comentários, e imagina você na adolescência, naquele momento que você está ali, né, a fim de viver aquela juventude, aquela fase tão boa, e você viver esses momentos assim, das pessoas, né? Então, sim, isso também foram coisas assim, que aconteceram que eu guardo comigo, sabe? Assim, quantos anos você ficou à margem assim da sociedade, assim, como um pedinte, até dos meus você. 12 anos até os meus 18 anos, assim. Nossa, é Foi uns o momento que eu consegui fazer 6 anos, a né? virada, que eu consegui realmente poder Porque ter um você emprego. vivia na rua e ainda Tinha ia uma. estudar, né? Até você. Depois você foi pro Senai e conseguiu um emprego, né? No É, salão, formal no salão do encontro. foi E meu aí primeiro. você conseguiu abandonar as ruas. Devagarzinho afastei dela, né? E. Porque depois do salão eu voltei para as ruas, mas já não voltei na condição de pedinte. Eu voltei na condição de vendedor de jornal. Já voltei com uma outra perspectiva, que foram necessárias, porque ainda a questão do emprego sempre foi algo muito Aí você difícil conseguiu para um jovem, formar lá né? no Cefet. Aí formei no Cefet, daí para lá, vários empregos, assim, foram Você teve uma acontecendo. passagem na saúde também, né? Foram Trabalhando 8 anos, no SUS de Betim, né? exatamente. Trabalhei no Divino Braga, aqui no Filadélfia, naquele pedacinho Olhos d'Água ali, né? Na UAI 7 de setembro. E quando abriu o Hospital Regional, nós fomos a primeira unidade a funcionar, que foi o laboratório. Aí foi a Olha, primeira unidade que já estava lá. na unidade básica de atendimento. Isso. E Foi no você momento. trabalhava como o quê lá? Eu trabalhei de auxiliar de laboratório. Eu não era formado ainda. Trabalhei de auxiliar de laboratório 8 anos. E foi uma experiência fantástica, muitos E nessa amigos. época era contrato direto com a própria prefeitura ou Não, tinha uma concurso. empresa? Era Era concurso. concurso. Ah, Era um sim. momento que foi um momento de excelência quando eu entrei no hospital, o hospital estava num momento assim grandioso, muito investimento. O hospital chegou O hospital regional é, tinha acabado chegou de chegar. chegou assim numa condição assim de excelência mesmo, ganhou prêmios, porque estava tudo funcionando É um muito hospital bem. muito bem, porque, se eu não me engano, eu ouvi falar que nessa época era um hospital que tinha recebido muitos equipamentos, importaram várias máquinas, Máquinas, macas, leitos. exatamente. Era um dos hospitais mais de referência, pelo menos da região metropolitana. Era o Exatamente. regional, é o Exatamente. Hospital Regional de Betim, Muito né? bem equipado. Foi um momento assim, o hospital regional foi uma fase de Betim que as coisas estavam acontecendo, estava num momento bom, assim, sabe? E hoje, como que você vê a questão da saúde em Betim? Negócios. Por esse governo, negócios. Não só isso, eu acho que a gente está vivendo um momento que não há mais governança, há negócios. Né? Uma cidade que é assim, absurdo. É absurdo o potencial da nossa cidade. E, e a gente está vivendo, todo dia é isso. Sabe que agora o raio-x é de fulano, a parte de laboratório é de ciclano, eu falo assim, empresas, né? Uhum. E E a, tem um bom a, atendimento? Teve a uma melhora terceirização no. total, assim, sabe? Você acaba. É um prejuízo tão grande para o serviço em si, porque as pessoas pensam que terceirizar é algo muito bom,
porque o funcionário público não quer trabalhar, porque o funcionário público... Esse é o discurso, esse discurso fascista, horroroso, colocado aí, né, na cabeça das pessoas, que cria essa desordem, que não tem nada a ver. Você pega um funcionário de carreira, ele... Que estudou muito para estar ali, né? Ele se faz os qualificou, cursos, vai né? se qualificar, ele tem uma relação íntima com a prefeitura, com o seu local de trabalho, a sua secretaria, ou o local onde ele ocupa, né? E essa coisa de terceirizar, você pega o empregado, primeira coisa, você vai pegar o salário dele e dividir ao meio. Quer dizer, ele vai ganhar muito menos. Ele vai ganhar muito menos e vai trabalhar muito mais. É o mais terrível é isso, né? Ele vai trabalhar muito mais no sentido assim... Ou seja, tem uma precarização de... Vai explorar esse trabalhador, vai sacanear com o serviço, vai desqualificar o serviço. E sobrecarga de trabalho. É algo assim terrível pensar que isso seria a solução. Né? Não tem sentido. Assim, o setor privado, ele existe. Eu acho que isso é um negócio bacana que aconteceu com a Petrobras. A Petrobras ela não é totalmente estatal. Né? Ela tem uma parte, ela é mista, né? Ela é mista. É uma empresa mista. Então, tem a parte dos acionistas, mas o acionista majoritário ainda é o governo, é a União. Exatamente. E isso faz com que você tenha ali... Isso aconteceu e funcionou muito bem com a Petrobras. Você tem ali uma parte realmente que está ali fiscalizando, porque também quer seus dividendos, quer seus lucros, né? E você tem a parte do governo que está ali direcionando e pensando em propor desenvolvimento, crescimento da empresa, melhoria para os seus funcionários primerizados. Ela vai estar sempre pensando em primeirizar e não terceirizar. É importante esse termo, né? Exatamente. É um absurdo você pensar assim, ó, você pega aonde você tem os melhores, até porque os melhores técnicos, você pega todos os técnicos da Petrobras, ou a maioria, pelo menos 80%, isso não é dito por mim não, isso é dito por várias outras empresas do ramo, fala assim, olha, vocês têm os melhores técnicos do país. Porque o cara é técnico, mas já é engenheiro. Né? Às vezes assim, passou como técnico, mas já é engenheiro. Também já está fazendo outro concurso e já está assumindo o lugar dele, levando uma bagagem, tá? Então, assim, você vê que você tem Isso um foi empregado muito qualificado. Que foi usado muito no governo anterior. Eu lembro que o antigo ministro da Economia falou que funcionário público, ele não trabalha, ele fica estudando ali para pegar um cargo maior e deixa de trabalhar. Uma coisa assim. Exatamente. Assim, gente... Não, essa é uma ideia que ela é disseminada com esse propósito mesmo, né? Porque, afinal de contas, ele se interessa muito, né? É uma mina de ouro, a empresa que pega ali a Petrobras para explorar... Eu falo assim... Não, agora a gente viu aí a Eletrobras, o que aconteceu? Olha só, que absurdo. Você privatizar a Eletrobras. A maior companhia, né? Cara, um país que tem ali... do Brasil. Que essa e vendê-la a preço de banana. Não, exatamente. E, assim, foi um dos absurdos que aconteceu. E tá aí dessa maneira, sabe? Eu acho que são coisas que aconteceu com o país que... o país que refletiu aqui na cidade, que a terceirização ela teve uma priorizada no âmbito federal, com o governo federal da época, que tentou privatizar vários órgãos estratégicos do Brasil, né? Como a Eletrobras, como você bem citou, a tentativa de privatizar a Petrobras, enquanto aqui em Betim segue ao curso também de terceirizou, na verdade, segue o curso de terceirizar a saúde e a educação. Todo mundo sob ameaça. Né? Na educação, eu acompanho um pouco que as pessoas que trabalham na educação têm um contrato precário, né? De trabalho. Exatamente. Que às vezes é renovado em 3 meses, ou algo pouco a mais que isso, um salário muito inferior ao dito na carreira, né, ao piso nacional, que teve aí sua segundo aumento, que o piso no magistério teve seu segundo aumento. E também
eles não são sindicalizados. Não, não são. Ou seja, o sindicato ainda não consegue cobrar do município muito bem, porque a maioria das pessoas que trabalham como terceirizada, seja professor ou qualquer outro Não profissional ali, é impedido de alguma maneira de sindicalizar Exatamente. ao Sindiútil. E eu falo impedido É uma assim, condição muito não é uma frágil. coisa que está clara de ser impedido, mas existe ali uma Exatamente. coação, uma tentativa de coagir, Camuflada. de impedir de sindicalizar, por exemplo, né? Exatamente. Mas a questão da saúde de Betim, eu não sei se... Eu queria até ouvir de você. A terceirização que houve hoje, né? Hoje é o hospital evangélico que está gerenciando a saúde de Betim. Foi prometido na época de campanha que ia ter uma qualidade nos serviços prestados. Mas por que aconteceria essa qualidade? Não, porque eu vou perguntar. Tem essa qualidade? Você chega no posto, você é bem atendido, você tem acesso fácil? Ou tem que ficar esperando muito? Nossa. Ou enfim, né? Porque é muito fácil para uma pessoa falar que vai ser muito bom se ela não depende dos serviços básicos de saúde, né, da cidade. Às vezes tem um convênio médico por aí, né? E, enfim, como você trabalhou de dentro do SUS, você deve ter um panorama melhor de como é trabalhar direto com a administração direta da prefeitura e com a terceirização, com a empresa intermediária. Eu não sei se eu teria esse panorama, não, mas assim, eu como usuário, né, e também trazendo essa experiência de ter, né, trabalhado, mas assim, eu não encontro nem justificativa para isso. Né? Veja bem, o que o Hospital Evangélico apresentou de fato? Mudar o almoxarifado daqui para ali, cortar o pouco da carne que usa na comida dos funcionários, diminuir na batata. O que eles trouxeram? Qual que é? Contratar médicos aí que deveria ter uma diária de, sei lá, uns 150 por R$ 80? Tá, Pegar um novinho aí que não tem experiência de nada, que nem quer saber. Inclusive, a gente, assim, não por natureza, mas por uma questão aí tem um risco, né? Porque é uma prestação de serviço, você mexe com a vida, você coloca uma pessoa que não está ali totalmente qualificada. Às vezes você tem um qualificado, mas ele tem todo um descompromisso com a saúde pública. Olha, a gente sabe que tem médico que realmente não gosta de atender de maneira alguma, o olhar realmente é preconceituoso, ele está ali, eu não sei o que coloca ele ali, se é porque ele tem que carregar aquela experiência do hospital por um período, mas tem tudo isso também. Isso que mas também tem médicos também que enxergam o SUS como... Mas não é o defensor da saúde pública. Né? Quando você pega um médico de carreira, você tem ali um ambiente, uma atmosfera toda ali ao redor de tudo isso, né? É muito diferente. Não só o médico, porque o hospital acontece desde a pessoa que está ali, da limpeza, preparando material, né? Então, toda essa equipe ali, essa atmosfera ali é pelo serviço público, né? Porque há uma política, há um pensamento né, que de alguma maneira faz com que aquela coisa ali funcione com outro olhar. Né? Quando você vai privatizando, é a questão do emprego. Você tá vendo ali que é uma condição assim, que a pessoa está às vezes ali, porque é tudo tão... a pressão é muito grande, né? Ele só está ali pelo emprego e mais nada. Então, assim, eu acho que isso... olha, voltando aqui ao assunto do Hospital Evangélico, eu não consegui enxergar qual foi a melhoria, qual foi o que essa... não sei se é um convênio ou que essa relação construída na cidade. O que eu converso com os amigos que são empregados de vários setores, não vejo só reclamação, né? E acaba virando duas administrações, né?
não sei se isso realmente é algo que trouxe para Betim, para a área de saúde, né, sendo mais preciso, nenhuma melhoria. Né? Tem algumas questões que eles falam, hemodiálise. Eu acho que tem uma questão de hemodiálise que eles ampliaram aí. O que mais? Bom, o que eu soube foi isso. Hemodiálise, até que eu ouvi. Então foi essa mudança, foi a mais. Uhum. Algumas mudanças de farmácia, colocando farmácia em outro lugar, essas coisas. Tem as farmácias populares, por exemplo, a nossa região onde está acontecendo essa gravação tem uma unidade básica de atendimento, logo aqui perto. Esses dias eu fui lá, né, campanha de vacinação, e as funcionárias lá falaram assim, olha, a farmácia popular corre o risco de fechar. Se não tiver luta, vai fechar. E aí vocês vão ficar sem remédio. E assim, eu até digo assim, isso realmente foi real e tem sido assim Né? uma coisa, e ela tem sua importância, mas eu digo assim, dentro do sistema de saúde, a área de farmácia ela tem um peso, né, a laboratório, farmácia, são setores fundamental para o bom funcionamento do hospital. Se isso tem que funcionar bem, porque senão, quando chega lá na ponta do atendimento médico, as coisas não vão resultar em um serviço de má qualidade ou vai interromper um serviço. Então, vai interromper um tratamento, né? Eu sei que esses também. grandes almoxerifados, essas relações com laboratórios, teve uma mexida aí gigantesca, sabe? E assim, para o trabalhador e para o usuário, não houve melhoras. A verdade é que não avançou em nada, pelo contrário, a reclamação é pior. O que a gente tem visto aí são unidades paradas, faltando médico aqui e lá, a farmácia não tem o remédio, o laboratório não está aguentando a demanda. E, poxa, eu acho que a administração, a gestão, né, municipal, ela conseguiria dar conta desse recado. Tem profissionais gerir, né? muito bons, muito bem qualificados. E é uma relação de negócios. Sim. Sabe? Eu acho que a cidade está muito submetida a uma relação de negócios e ela não consegue mais enxergar a cidade de Betim. Ela consegue enxergar negócios. E eu acho que é essa atmosfera que está colocada. E basta ver o legislativo. Hoje você tem 2 vereadores fazendo oposição assim, que ela foi obrigatória. Obrigatória. Uma oposição obrigatória. Poxa, são quantos vereadores? São 20. Olha o que está acontecendo na nossa cidade. 23 vereadores. Isso não é algo assim de ficar questionando, não? Que aliança forte é essa? O papel do vereador, né? Então, acho que nesse aspecto a cidade ela tá refém de uma situação bastante complicada. Sobre falar cidade, você também foi coordenador da coordenadoria da pessoa com deficiência. Você é uma pessoa que também sou uma pessoa com deficiência. Isso. Como foi essa sua experiência como coordenador e como que está, se é que existe ainda? Porque eu realmente eu desconhecia esse órgão na cidade. Olha, eu acho que essa coordenadoria se apagou total, né? Ela não está mais em discussão na cidade. Mas ela existe? Ela existiu. Hoje ela não existe? Hoje, eu não sei como a situação real hoje. Uhum. Eu sei que ela é totalmente apagada. Ela não está... a gente não consegue enxergar, né, a coordenadoria da pessoa com deficiência. Olha, a minha experiência, essa comunidade de pessoas com deficiência na cidade, ela é uma comunidade assim bastante, ela não tem uma unidade, não existe uma unidade ali, não existe as famílias as dificuldades são tantas e como a gente pode dizer assim,
Porque o movimento da pessoa com deficiência, ele é importante, porque se ele acontece... Ele é um órgão ali que ajuda até a trazer demandas. Se ele acontece, isso que é o legal. Se ele acontecer, realmente vai ter que incluir na discussão política da cidade a pessoa com deficiência. Uhum. Então, assim, a gente ainda encontra pessoas... Encontra não, isso é muito comum. As pessoas continuam sem um acesso. A experiência que eu pude viver foi o seguinte: eu acho que existe o recurso está ali disponível, de maneira confusa, porque você tem ali o recurso que vem do governo federal, o recurso que vem do governo estadual e o recurso municipal. Talvez vontade de realizar um projeto, né? Exatamente, iniciativa. Não, é uma quantidade, um valor, uma corrente, né, um valor que existe ali para ser administrado em prol, né, de compensar a vida das pessoas com deficiência com seus equipamentos, com seus acessos. Mas isso não acontece, ele é totalmente confuso, essa discussão. Vai para a saúde, está na saúde, ou está na assistência social. O que acontece, na verdade, é o quê? É uma fila gigante de pessoas. Imagina uma mãe que precisa de uma cadeira de roda especial, que tem uma criança com 50 quilos, que não consegue isso de maneira nenhuma. E isso é muito comum. Né? A própria cidade também, se for olhar de forma mais planejada, arquitetada, ela não está preparada para... ela não está adaptada para pessoas que têm dificuldade de locomoção motora, né? Os passeios, você vai andando pela cidade, você vê um tanto de buraco pelos passeios, não tem rampa, os ônibus, às vezes o elevador não funciona. Aí que o vereador é fundamental, porque nas leis é ali que ele cobra, que realmente ele faz acontecer. Esse é o papel fundamental do vereador. Porque se os vereadores realmente tivessem um pouco de atenção para essas situações... Você sente que está sem representatividade. Né? Totalmente. Nesse sentido, totalmente. Não vou nem falar assim, dos outros são tantos, mas são esse vários. Em especial, me colocando como uma pessoa com deficiência, a questão de mobilidade... a questão das tecnologias assistivas, que são tantas, né? Não, assim, a cidade não tem nada nesse sentido. Ela é pobre. Pessoas que precisam de medicamentos, um tratamento permanente, são medicamentos controlados. Nossa, isso é algo, né? Assim, de ficar triste quando você aproxima da realidade de uma família e você vai encontrando isso. Isso é humilhante para uma família. Eu imagino, assim, se eu colocar um pouquinho no lugar de uma família tentando acessar um remédio e não consegue, deve ter aquela sensação de impotência, né? Puxa vida. Além de todas... E revolta, né? De todas as dificuldades já vividas por uma família, ela ainda ter uma situação dessa de casa... que você não tem condição de bancar esse medicamento ou bancar esse equipamento que ele precisa, eu tô te falando, eu primeiro sendo uma pessoa com deficiência e também vivi isso pra caramba, né? Quantas bengalas eu tive que fazer com cabo de vassoura, né? São quantas? Mas você tem essa dificuldade desde jovem? Desde os 2 anos de idade. Eu sou vítima da paralisia infantil, né? E ainda, outra questão, né? A gente vê as pessoas falando que não tem que vacinar, que contra a vacina, né? Então, assim, será que eles esqueceram dessa geração dos anos 60, 70 e 80 no Brasil? Sim. Será que eles esqueceram dessa realidade? Será que não é impressionante? Tivemos recentemente aí, os últimos dias aí, de algumas denúncias na grande mídia de o ex-presidente e a sua carteirinha de vacina foi comprovado, né, que foi adulterada. E tivemos muitos discursos no anterior anti-vacina, né? Esse aí é uma vergonha do começo ao fim. Ele não dá pensar nessa situação
do Bolsonaro em relação à vacina e tantos assuntos, né? Mas em especial sobre a vacina é algo assim, chega a ser vexamoso, assim, né? Vai vindo de uma autoridade, a figura que deveria estar ali dando um exemplo, né? Ao contrário, né? Agiu totalmente ao contrário. Mas é, quando a gente pensa nessa geração, uma geração de um país subdesenvolvido, né? Porque você tem lá a geração de pessoas com deficiência que veio da guerra, que todas as tecnologias desenvolvidas para, né, a partir dessa geração que participou de guerras e tal. Agora a história das pessoas com deficiência nos países envolvidos, vou colocar o Brasil, é outra. Ela é triste, ela é pobre, ela é de abandono. As pessoas com De muita deficiência no humilhação país que também, têm uma né? boa condição foram escondidas, né? Teve que ser aquele filho escondido, aquele filho. É algo assim, de uma. De sentir vergonha assim, sobre essa situação. Eu, por exemplo, eu já fui tirado de fila. Uma vez eu estava na Fiat, fui tirado de uma fila tentando um emprego, né? Tava no Cefet, vamos lá fazer inscrição, tal, aquela coisa toda, foi uma turma. Eu fui tirado de uma fila. O segurança foi lá, ó, você vai ter que sair e tal. Aí eu assustei, né? Pô, vou ter que sair e tal, mas eu vim participar. Falei, não, você não vai poder, não. Aí todo mundo, né, sensibilizou, não, ele vai participar, não sei o quê. Por quê? Primeiro, porque ele um mandado, né? Uhum. É, então foi uma ordem que foi dada para ele, né, que saiu dali e ele foi cumprir. Uhum. A outra coisa é que a visão de quem pediu, ou se é dele, foi dele mesmo, ele não sabia da minha condição. É o que a gente chama de capacitismo, né? Você olha para uma pessoa e já coloca para ela que ela não dá conta. Já É um taxa aquela absurdo, pessoa ali, né? né? E Rotula. pelo contrário, porque ele não sabia que eu usava um aparelho, que eu poderia ficar sem as bengalas, que eu conseguiria assumir uma bancada. Tanto Uhum. que todos os testes que todos os meninos fizeram, eu fiz, né? E, e depois eu que não quis o emprego. Né? Depois eu que não quis o emprego, porque eu trabalhava no hospital regional, eu tinha um salário ali e tal, eu conseguia pagar meu Condição aluguel. melhor. Não, é que eu tinha eu era um morador de aluguel, eu pagava aluguel, fazia. Ainda tem uma outra história das pessoas com deficiência que é a questão do arrimo, né? Geralmente as pessoas com deficiência acabam sendo o arrimo da família e é muito maluco isso. Mas isso é uma realidade. Mas vamos chegar. Aí eu passei por isso no hospital, na Fiat. E, assim, um recrutamento, né? E, e essa coisa de. Essa coisa desse capacidade, né, de ficar dizendo que se a pessoa dá conta, se ela não dá conta, sem conhecer a realidade, sem se aproximar, é um preconceito absurdo, porque aí no hospital regional eu recebi um salário que conseguia pagar meus aluguéis. Chegou lá, tinha uma oferta de que você teria que trabalhar 3 meses recebendo salário e treinamento. Ah, E ganhava sim. menos do salário mínimo e uma cesta. Eu falei, pra mim não dá. Eu fui lá na psicóloga e falei, Isso olha, é uma prática comum nas empresas quando eu vai falei, não, eu não posso. contratar Ela falou assim, não, você não pode, não. treinamento. É, não, aí não. Eu falei assim, não, eu não posso. Ela falou, por que você não pode? Eu falei, não, eu pago aluguel, não posso ficar. Não, mas você vai ficar aí 3 meses, depois você vai ser recrutado. Eu falei assim, olha, infelizmente, pra mim não dá. Fui embora. Mas assim, a pessoa com deficiência na cidade de Betim, e não só na cidade de Betim, ela, para conseguir um emprego, para conseguir estar na escola, né, é, é muita luta. É muita luta. Tem muita exclusão, né? Exatamente, muita luta, porque, nossa, você. A escola, muitas das vezes, ela, principalmente no meu tempo, não tinha menor acesso a nada. Assim, né? E nos dias de hoje já tem já essa discussão, né? Porque é algo que um país que você tem aí em torno de, sei lá, eles falam em 24%, mas vamos colocar 20% da população com algum tipo de deficiência. E se você pegar um percentual bastante considerável aí que tem uma certa. é, precisa de adequar para que ele possa se inserir, né?
Então, assim, eu acho que tem muito ainda para se fazer. Sim, Né? tem muito ainda que avançar. Nossa, muito. Começando principalmente a cobrança das pessoas que teria que nos representar, né? Eu já passei por uma, que você me desculpa eu cortar, porque assim, eu não posso esquecer dessa. Essa é algo de um grande amigo meu. Um amigo. Vou considerar dessa maneira. Que eu falei com ele assim, olha, tem que tem, é, tem que conseguir passar o projeto da aposentadoria para a pessoa com deficiência, uma aposentadoria melhor para a pessoa com deficiência, com um encurtamento do tempo de trabalho, aquela coisa toda. Aí eu recebi dele assim, ó, pô, mas você está sendo muito egoísta, você está lutando só por você. E hoje, essa pessoa, ela hoje está no outro, acredito que ela está no outro patamar, porque agora também é um professor da área de humanas. Eu acho que ele deve ter até vergonha dessa fala dele, sabe? Porque eu pedi para ele levar isso, o marido do Carmo era deputada federal, né? Ele, não, tem que falar com ela e tal. Aí ele ficou ali, não, o quê? Você está falando de uma coisa que... Achando que é uma não, coisa muito exclusiva, dizer, da exclusividade e tal. Acho que foi Pessoal, meu filho, são 20% da Puta população merda, né? que tem Então, isso assim, aí. mas até porque na hora que ele falou, fiquei até meio tímido, assim, sabe? Que eu falei, nossa, será que eu tô pensando assim mesmo? Mas não, olha só. Não. Você pega um atleta, um jogador de futebol, ou qualquer outra modalidade, você percebe que ele tem uma durabilidade ali mais curta. Sim. Porque é um cara que vai explorar tanto o corpo dele que ele vai chegar Alta o performance, rendimento né? dele vai chegar um momento, vai cair e pronto, acabou. Você pega a vida de uma pessoa com deficiência, ele é um atleta. É o dia inteirinho. A vida dele na hora que ele acorda. Então é logicamente que ele vai chegar um momento, ele vai ter realmente a dificuldade de conseguir manter isso, né, alongar isso numa carreira. Isso é uma coisa muito normal, muito lógico de você perceber. Não tem. É muito fácil ser percebido, né? Então, assim, aí nessa reforma tributária, nessa reforma previdenciária, eles fizeram muitas mudanças. Sabe? Houve um avanço, né? Conseguiu melhorar bastante para a pessoa. Diminuiu o tempo de contribuição para a pessoa deficiente. Com outros benefícios. Mas, por outro lado... Aí depois, aí fez a reforma e isso foi tudo derrubado, né? Colocou numa situação... Então você não está falando da última, faz a anterior da última que teve. No governo Lula e Dilma, sendo mais sincero, houve um avanço nesse sentido. Teve uma olhada, diminuição. No momento que o Temer... Né, e coligado com toda essa coisa que aconteceu nesse país, esse desastre, né, Bolsonaro, que foi o momento da virada da reforma previdenciária, eles prejudicaram muito as pessoas com deficiência, né, tiraram muitos direitos dela. Como que você vê também, como você foi um trabalhador da Petrobras, né? Como você vê também a reforma da Previdência para os petroleiros? Qual foi o impacto? O impacto foi total. Ameaças de perderam o direito da especial, né? Que é? Explica para nós. A aposentadoria especial, pelo tempo de exposição a risco, né? A risco, né? Então foi tirado isso deles não, de várias categorias que trabalham nessas áreas. Porque as pessoas não sabem o que é conviver com benzeno, né? Você está exposto ao benzeno ali, o dia inteirinho ali. O nível, não existe nível para o benzeno. Você pega o histórico dos petroleiros, geralmente eles têm um encurtamento de vida, assim, um número de petroleiros que acabam de aposentar e que morrem muito cedo, e que vários estudos são feitos que mostram que realmente, né, consequência dessa exposição diária, né, num limite mínimo, mas alimentos tóxicos, mas é um limite, né, acumulante. Ele vai causar, vai favorecer surgir câncer, e essas pessoas realmente vão é uma área de risco, é uma exposição que é totalmente insalubre desse ponto de vista, né? Mas eles tiraram a aposentadoria, especial. Hoje se aposentam com quantos anos? Quem é petroleiro?
Bom, vai aposentar normalmente, ou então vai entrar com recurso da justiça aí para poder ganhar especial, porque tem aquele passado, vai virar aquela... Você também tem a questão da sua dificuldade locomotora, né? Tem, né? Não, assim, isso aí nem tá em discussão, né? Assim, nesse cenário. O que mais fica é que essas categorias que estão expostas perderam esse direito. É um direito hoje que ele é conquistado da justiça, num imbróglio maluco, que tem uma ala que defende, tem outra que não. Então, assim, perderam, né? E então, assim, voltando aqui, eu acho que a aposentadoria para pessoa com deficiência nesses governos anteriores aí foi desastrosa, assim, foi um prejuízo para as pessoas com deficiência. Né? Foi uma perca, né? Poxa vida, algo que... Uma retirada de direitos, né? Se parar, né, para analisar, assim, é muito coerente, tudo que foi feito foi estudado, analisado. Ali tem a visão de várias, além da luta da pessoa com deficiência, mas tem a visão de vários profissionais da área que conseguem ver isso claramente e deixar isso muito claro. Olha, não há possibilidade de manter essa pessoa com essa elaboratividade durante um período tão longo. É um absurdo, porque precocemente você vai perceber que vai haver uma redução na produção, claramente, né? Mas assim, quando eu passei pela coordenadoria, eu pude... eu falo dessa coisa de cada um viver solitariamente seus problemas relacionados à sua deficiência ou dentro do seu ambiente, do seu lar, mas acaba que uma pessoa, quando ela está no foco ali, ela acaba indo aproximando. Então eu conheci assim, muitas famílias, muitas situações, e são muitas assim, são números que são bastante considerados quando você tem o apanhado geral da cidade, e de uma realidade muito dura, muito cruel. Hoje, por exemplo, a gente tem a questão da pessoa com autismo, as crianças com autismo. É um número que não para de crescer. As estatísticas mostram hoje um percentual gigante de pessoas, acho que... não vou chutar números não, mas é considerado que dos anos 2000 para cá, o número de crianças com autismo é um número bastante considerável, e as famílias têm passado muita dificuldade. Eu tenho um filho com autismo, estou falando, né, porque eu também vivo isso dentro da minha casa, e percebo assim que precisa ser feito também muita coisa nesse sentido, e é uma realidade que dura, né? Não, que está aí para todo mundo ver o número de crianças. É uma coisa que devia ser também discutida com políticas públicas. Exatamente. Né? Não, aí vamos ver, se você for pensar nas escolas, né? Eu hoje, por exemplo, vejo isso, o que acontece nas escolas? Nas escolas, ela assumiu essa demanda, foi colocado para a escola, tá aqui, ó. Vou te fornecer aí um ajudante, né? Um ajudante que precisaria ser muito qualificado, né? Precisaria ser bem preparado antes de chegar naquele lugar, para ocupar aquele espaço ali, para entender realmente, porque é tão delicado esse universo. Tem os níveis de autismo. Exatamente. Tem que ser realmente uma pessoa muito bem preparada, qualificada. Porque é tão delicada. E não é, por exemplo, você tem a pessoa tem os cursos, né? Você tem a pessoa que usa cadeira de roda, a pessoa que usa bengala, né? Aí você consegue... As pessoas com autismo, elas são pessoas que têm um universo paralelo e diferente, cada um tem de um contexto, uma forma de agir, uma forma de pensar. Então essa interação dele com o mundo realmente assim, exige de quem cuida, além eu tenho certeza que, não estou falando eu tenho certeza que essas pessoas são pessoas boas, logicamente estão ali, acredito que elas se sensibilizam muito com a realidade, mas dar conta de como fazer e o que fazer onde é muito específico, às vezes eles não têm esse tempo hábil para... Não, eles assumiram esse lugar de uma maneira tão maluca
que eles viraram mais um empregado da escola que assume aquele horário ali, atravessa o dia dele e vai embora, né? Não sei se funciona muito bem isso dessa maneira, né? Não estou falando da lógica do emprego, do que está sendo ofertado. Estou falando na lógica assim, olha, teria Falta que aprimoramento, pensar tá em pensando. como fazer isso, e como estar sempre preparando essas pessoas para dar conta de tudo isso. Até porque eu vejo assim, esses ajudantes que ficam ali para ajudar o aluno, eu vejo que, assim, que é uma alta demanda. Eu vejo por quê? Porque se tem um aluno autista, ele tem suas particularidades e você tem que saber entender isso. E tem os níveis de autismo. E a família. E a família. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem que dar conta de um outro aluno com outra deficiência totalmente diferente, né? Que também precisa da sua particularidade. E é assim por diante, porque às vezes, nem sempre, isso eu vejo como professora, que aquela pessoa que está ajudando não ajuda só uma pessoa. Ah, não, exatamente. Às vezes tem um autista, tem um com síndrome de Down e tem um outro lá com dificuldade de locomoção. Exatamente. Então são 3 CID. Não, pensa bem o que é isso. Ou uma mais, pessoa né? Conviver Porque um aluno pode ter mais de um CID. E aí vem a família. E vem a família, tem as cobranças. Ideia e tal. Eu acho que falta aprimorar isso. Porque, obviamente, tem que ter um acompanhamento específico, mas precisa ainda de melhorar isso, sabe? Eu preciso bastante, viu? Né? Porque qualificar mesmo essas pessoas cada vez mais, dar espaço para elas poderem fazer isso, qualificar, porque você vai pensando no dia da escola, atravessar o dia da escola e não ter tempo para fazer, porque fazer essa qualificação, aprender mais sobre isso, para conseguir, né, conviver com essa demanda que chegou na escola. E eu acho que foi uma coisa que a escola tem vivido aí, que tem sido bastante difícil para as escolas. Né? Então estamos caminhando para o fim. Eu quero agradecer a sua participação, dizer que adorei sua história, porque é uma história de muita luta, superação, de muita dedicação também, porque apesar de todos os desafios que você mostrou aqui através da história, desde criança, sempre trouxe os estudos, a educação como prioridade da vida. Muito bem. E é uma história muito vasta, né? Muito obrigada por compartilhar sua história para o Pode Ser Uai. E é isso. Ficamos por aqui com a história linda do Juju, com 50 anos de Betim. Meio século. E é isso, Juju. Muito obrigada. De nada. Olha, mas eu vou deixar aqui. Eu quero participar de um outro. Porque eu acho... Você já é de casa, tá? Eu queria falar... que a gente tem umas coisas para falar aí, no sentido, sabe o que é? Eu acho que a gente tem que falar do trem. Sim, a gente tem que é uma boa ideia. A gente tem que falar do trem, eu acho que é fundamental também. E falar de política, sabe? Não é trem de mineiro, que trem de mineiro trem é qualquer coisa. Dá esse trem, é trem mesmo que passa na linha de trem. Ferroviário. Rodoviário. O ferroviário, né? Ferroviário. E outra coisa, assim, é falar de política. Acabou que essa coisa de falar um pouco da gente se perdeu. Mas... se houver outra oportunidade, eu faço questão. Claro que vai. E haverá sim. Você já é de casa. Valeu, muito obrigado. Muito obrigada. Prazer conhecer a sua história. Nosso. Obrigado por compartilhar. E o Pode Ser fica por aqui. Segue as nossas redes sociais, @PodeSerUai, no YouTube, no Instagram e no TikTok. Obrigada. Isso aí. Valeu.